Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Academia de Marinha, naturalmente na pessoa do Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Vice-Almirante Silva Carreira, o convite interessado à Banda da Armada para a realização desta apresentação. Gostaria também, naturalmente, de agradecer ao chefe da Banda da Armada, Comandante Délio Gonçalves, que está aqui presente, pela confiança depositada na minha pessoa para dirigir algumas palavras a esta nobre e distinta plateia, a quem estendo também, desde já, o meu agradecimento, no fundo, pelo interesse manifestado pelo tema que me venho aqui propor apresentar e que me foi proposto também pela Academia de Marinha. Portanto, sem mais delongas, vamos começar a nossa apresentação. John Filipe Sousa e a América do seu tempo parecem ter sido feitos um para o outro. Para as gerações futuras, imbuídas de uma nostalgia fã de século, continuará a simbolizar a assertividade e a autoconfiança americanas e um certo American Way of Life. A sua música continuará ligada às imagens de desfiles e paradas militares, concertos de bandas em suaves noites de verão, casais em passeio com crianças a brincar no parque, evocações de um tempo, no fundo, de prazeres tranquilos e muito bem ordenados. Para o seu mais aclamado biógrafo, Paul Birley, Sousa foi um símbolo de uma era. Surgiu no momento certo da história e as suas marchas constituem um tesouro nacional americano, afirmações de uma exuberância e uma vitalidade tão inegavelmente americanas como foram também as valsas de Strauss, inquestionavelmente vienenses. Já agora, o paralelismo entre John Filipe Sousa e Johann Strauss levou à atribuição de muitos epítetos, muitos nomes. O mais conhecido, obviamente, é The March King. John Filipe Sousa, The March King. Mas também por causa de Strauss ter sido conhecido mundialmente como The Waltz King. No entanto, John Filipe Sousa foi comparado a várias outras celebridades. Recebeu ao longo da carreira inúmeros títulos e posso destacar aqui o Dickens da música. Também lhe chamavam muitas vezes o Berlioz das bandas militares. E também ainda o Cavaleiro da Batuta, um título até curioso, mas foi sem dúvida como o Rei das Marchas que a história o timbrou. Podemos, a título de organização dos conteúdos desta apresentação, dividir a vida e a carreira de John Filipe Sousa em 5 fases. A infância, em que a música adquire um papel preponderante, entre os 13 e os 20 anos, enquanto aprendiz de música na US Marine Band, o período depois de sair da US Marine Band em 1875, quando desenvolveu uma carreira intensa como maestro em diversas companhias de teatro e opereta. Os 12 anos depois de assumir a direção da US Marine Band, aos 26 anos. E a partir de 1892, quando aos 38 anos sai da Marinha de novo, desta vez para fundar a Sousa's Band, com a qual percorreu o mundo durante praticamente 40 anos, conseguindo e consolidando, obviamente, uma fama e a glória que hoje acabamos por conhecer. As origens. John Filipe Sousa nasceu em 1854, a 6 de novembro, em Washington, D.C. O seu pai era John António Filipe Sousa, português, nascido, no entanto, em Sevilha, sendo filho de pai português, com eventual ligação aos Açores, e mãe de eventual origem espanhola. João António Sousa, por um lado, e Josefino de Blanco, imigrados em Espanha ao fugirem dos tumultos da Revolução de 1822. A mãe de John Filipe Sousa era Maria Elisabeth Trinkhaus, alemã da região da Baviera, filha de Johann Peter Trinkhaus e de Hanna Catherine Schäfer. A título de curiosidade, podemos salientar que ao longo da vida John Filipe Sousa acabou por enfabular diversas origens para o seu nome, muitas vezes até com alguma comédia, e o próprio biógrafo Paul Birley refere que, apesar de ter circulado à época a hipótese de João e Filipe serem uma referência aos monarcas João IV e Filipe IV, terceiro de Portugal, a propósito da restauração de 1640, será mais plausível que a origem do nome John Filipe viesse pelo lado da mãe, dado que esta tinha um irmão chamado John Philip Trinkhaus e um avô materno chamado Johann Philipp Schäfer. Apesar da distância geográfica das suas origens, os seus pais conheceram-se já nos Estados Unidos, para onde o pai tinha emigrado nos anos 40, depois de ter estado em Inglaterra, e onde acabou por conhecer a Maria Elizabeth, quando esta visitava os Estados Unidos com algumas amigas de escola, aproveitando também para visitar alguns familiares, e dado que a comunidade alemã era muito significativa nos Estados Unidos a meio do século XIX, e isso em parte explica a quantidade de músicos alemães que faziam parte das fileiras das bandas militares neste período. John Filipe Sousa, no início da sua autobiografia, descreve-se como um jovem déspota relativamente aos seus dedicados pais. E conta, a esse respeito, vários episódios bastante anedóticos em que a fibra de caráter que o irá caracterizar em adulto já se evidenciava em muito tenra idade. Como exemplo disso, partilho aqui 2 dessas histórias, dado a acreditar poderem contribuir para uma visão um pouco mais rica do homem, para além daquilo que conhecemos
pela sua música. Num determinado momento da sua infância, com cerca de 5 anos, a mãe ter-lhe-á recusado uma dose extra de donuts, provavelmente compreensivelmente a pensar no melhor para a sua saúde. No entanto, o jovem John Philip anuncia-lhe que ela se irá arrepender mais tarde, e já a pensar na sua vingança. Sendo um dia particularmente chuvoso, o pequeno John Philip vem para a rua, coloca uma tábua em cima de 2 cavaletes, deita-se imóvel debaixo de uma chuva torrencial. Em menos de 15 minutos, fica totalmente ensopado e quando, passado meia hora, a mãe o descobre, ele está gelado e a tiritar de frio. É levado para casa, é colocado da cama, mas nos dias seguintes desenvolve uma pneumonia, não tendo podido sair de casa durante 1 ano e meio, tempo durante o qual o pai e a irmã o ensinaram a ler e a escrever. O seu aviso havia-se cumprido. A mãe estava arrependida, como ele tinha vaticinado. Ainda muito jovem, com cerca de 6 anos, pouco mais de 6 anos, tem as primeiras aulas de solfejo com um amigo do pai, o professor John Esputa Sr., de origem espanhola. John Philip não gosta nada das aulas pela personalidade intempestiva do professor. O pai inscreve-o mais tarde num conservatório onde teve as primeiras aulas de violino com John Esputa Jr., filho do anterior professor de solfejo. Ora, o caráter temperamental deste professor chocou também com a personalidade do pequeno John Philip. Um dia em que o professor lhe critica a ação do braço no uso do arco, acusando-o com veemência de não estar a estender suficientemente o braço, John Philip insiste em como está a fazer o melhor que consegue, enraivecendo de tal forma ao professor que este levanta o braço com fúria, batendo com o seu próprio arco valioso numa estante atrás de si, quebrando-o em 2. Furibundo, manda o pupilo sair da sala, ameaçando o que o matava, ao que o pequeno John Philip responde, segurando com o violino pelo braço como uma raquete, que se ele o tentar matar, lhe parte o violino da cabeça. Este incidente leva-o a chegar, obviamente, choroso a casa e a explicar ao pai o que aconteceu. O pai diz-lhe: suponho então que não queiras ser músico. Existe alguma outra coisa que prefiras ser? John Philip Sousa conta na sua autobiografia que respondeu motivado por um ímpeto, uma alma cheia de amargura e raiva pelo sucedido na aula de violino, e diz: quero ser padeiro. O pai diz que então vai tentar que ele comece o mais depressa possível a aprender o ofício. Passado 1 hora, diz-lhe que já combinou com o padeiro e que ele pode começar nessa mesma madrugada, na condição de continuar a estudar durante o dia para se educar, pensando no seu futuro. E assim é. Durante 2 dias, o jovem vai à escola de dia, ao início da noite vai para a pradaria ajudar os padeiros, ajuda na distribuição ao início da manhã, vai a casa, toma o pequeno almoço e segue para a escola, dormindo apenas 1 hora durante a madrugada, quando a massa fica a levedar. Ora, um dia, tendo começado a fazer mais asneiras na padaria por estar exausto, o pai pergunta-lhe como correu o trabalho, mas ele já tinha adormecido completamente. O pai acorda-o e diz à mãe: prepara-lhe então um pequeno almoço, deixa-o ir dormir o resto do dia. Se o que ele quer mesmo é ser padeiro, não precisa de ir à escola. Aí John Philip responde e reage com uma frase: não, eu prefiro morrer a ser padeiro. Então, diz o pai, então é melhor ir fazer as pausas com o professor de violino e voltar a estudar música. O velho John Philip Sousa, quando escreve isto na autobiografia, já tem 74 anos. Não pode senão reconhecer a sabedoria com que o seu pai conduziu este e muitos outros episódios, que não tive que escolher, porque havia imensos episódios muito carismáticos da relação dele com o pai, sublinhando a admiração que sempre nutriu pela sua sensatez e pelo seu bom senso. O certo é que foi por pouco que John Philip Sousa não ficou conhecido como o rei das carcaças, em vez do rei das marchas. Quando John Philip Sousa tinha 13 anos, aconteceu um outro episódio caricato, mas também marcante para o seu futuro musical. Muito resumidamente, ultrapassada a tensão anterior, tendo continuado a estudar violino, entre vários outros instrumentos, atenção que John Philip Sousa dominava muitos instrumentos, tanto de sopro como de cordas, portanto ele aprendeu nesta escola, no conservatório com John Esputa, a dominar a prática instrumental de vários instrumentos. Ele foi adquirindo algum prestígio pela sua qualidade, tocando em várias pequenas orquestras amadoras e mesmo até formando um pequeno ensemble que tocava em bailes. Um dia alguém lhe bate à porta, isto ele tinha 13 anos, enquanto tocava. Era um empresário de circo, que o tinha ouvido estudar e decidiu convidá-lo para a sua companhia, para fazer parte da banda do circo. Naturalmente o rapaz, ao imaginar o cenário das trapezistas e das acrobatas nas suas atraentes vestes, diz que gostaria muito, mas que o pai com certeza que não iria autorizar. O empresário propõe que ele se apresente no dia seguinte, à noite, para conhecer a trupe, tocar alguns números e seguir em direção com a companhia. Depois, ao fim de alguns dias, escreveria ao pai e o pai, entretanto, já tinha que se conformar com a sua decisão. O rapaz concorda, claro, mas a ansiedade e a excitação e da aventura que o esperava levam-o a atravessar a rua
ir desabafar com o seu amigo e vizinho, contar-lhe o plano de fuga para a companhia de circo. Ora, o amigo conta à mãe, a mãe conta à mãe de John e claro que a mãe conta ao pai, não é? Sem lhe dizer nada, no dia seguinte, de manhã, diz-lhe para ele vestir a roupa de domingo porque vão dar uma volta. Já ele estranha porque nem sequer é domingo. Mas pronto, obedece. Como viviam nas imediações do quartel da Marinha, onde o pai era trombonista, foram a pé e são recebidos por um oficial, amigo do pai. Nesse momento, John percebe que o pai já sabia do plano do circo e, portanto, que o tinha inscrito e alistado como aprendiz na United States Marine Band. E no fundo, inscreveu aí até lhe passar a febre do circo. A experiência de viver o cotidiano de uma banda militar daquele tempo não lhe era totalmente estranha. Para além de já ter feito parte da banda como miúdo que acompanhava o pai e era comum na época, portanto ele tocou triângulo e outros pequenos instrumentos de percussão já noutros momentos da banda, não podemos esquecer que John Filipe Sousa cresceu num bairro junto a quartéis militares durante o tempo da Guerra Civil Americana, que decorreu entre 61 e 65, portanto 1861 e 1865, quando ele tinha entre 7 a 11 anos. Ora, a presença de música militar nas redondezas preenchia o imaginário sonoro de qualquer criança daquele lugar e daquele tempo. Já agora, numa nota paralela ao nosso tema, foram condições muito semelhantes que permitiram e que incutiram na música de Gustav Mahler toda aquela referência a sonoridades marciais, toques de infantaria, toques fúnebres e uma solenidade e uma grandiosidade que obviamente são muito icónicas nas suas sinfonias. Nesta imagem podemos ver uma ilustração da US Marine Band em 64 e é muito provável, não consegui apurar, que um dos trombonistas que estão na fila da frente é de facto o pai de John Filipe Sousa, que estava nesta altura já a desempenhar funções na banda. E entramos aqui neste capítulo um bocadinho só de contextualização histórica para compreender a mudança de paradigma que a ação de John Filipe Sousa desencadeou no panorama musical militar do seu tempo. Podemos olhar um pouco para o que caracterizava essa dimensão musical durante a Guerra Civil Americana. A música e a guerra tiveram, ao longo dos séculos, obviamente, mais interligações do que muitas vezes parece mais óbvio. Não imaginamos o cenário de guerra a ser propriamente o mais adequado para desfrutar de um bom quarteto de cordas ou da delicadeza de uma sinfonia. No entanto, em contexto de guerra, os sons tiveram ancestralmente funções muito relevantes, desde a organização temporal dos movimentos das tropas, à estimulação sensorial do sentido de camaradagem, de empatia, passando pelo efeito terapêutico de lidar com a nostalgia, com a ansiedade, com o temor do futuro, com a ânsia de regresso à vida tranquila e feliz. Sejam os toques de infantaria, sejam as marchas de desfile, sejam as baladas patrióticas, cada momento distinto da vida no campo de batalha era acompanhado pela sua vivência sonora e musical. A Guerra Civil Americana não foi exceção. Durante a segunda metade do século XIX, a música nos Estados Unidos estava em grande expansão. Num tempo anterior à era da rádio e da televisão, obviamente, todas as famílias e os indivíduos dependiam de si mesmos para uma prática musical cotidiana. Instrumentos como o violino, o banjo, a flauta ou a guitarra eram comuns em famílias de praticamente qualquer estrato social, mesmo de forma muito rudimentar. Obviamente, as famílias mais abastadas, de uma classe média em evolução, possuíam frequentemente um piano em casa e as lições de música faziam parte da educação destes jovens. Os mais de 3 milhões de homens e rapazes que marcharam para a Guerra Civil Americana, quer vindos do Norte, quer vindos do Sul, levaram consigo a sua música para os acampamentos. No campo de batalha, durante a Guerra Civil Americana, à semelhança de outros cenários de conflito do mesmo período histórico, a música militar estava representada, por um lado, por instrumentos muito rudimentares e com pouca diversidade. Os instrumentos de sopro mais comuns seriam o pífaro, os clarins, sendo que a percussão, representada exclusivamente por caixas e tambores, também bastante rudimentares. Como se pode ver aqui na imagem, esta ilustração é mesmo de um dos ensembles de campo da Guerra Civil Americana. Agrupamentos musicais maiores desempenhavam outras funções mais associadas às atividades cotidianas em acampamentos e quartéis, durante revistas, durante desfiles e também apresentavam concertos que em muito contribuíam para o ânimo das tropas, revitalizando o espírito dos soldados, promovendo um sentido de camaradagem essencial para a vivência comum em tempo de guerra. Estas bandas eram mais formais e diversificadas em termos de instrumentação, com um número necessariamente maior de elementos, sendo regulamentado o número de 24 músicos, podendo variar de quartel para quartel, e mesmo entre os exércitos do Norte e do Sul, existiam, por exemplo, no Sul menos metais e os músicos possuíam menor formação do que nas bandas do Norte. Nos acampamentos, durante o tempo de descanso das tropas, se alguns soldados aproveitavam para escrever cartas às famílias, ou jogar às cartas entre si, haveria sempre quem tocasse em instrumentos mais rudimentares, ou banjos, flautas, ou até mesmo ossos de animais,
e quem não tinha ou não sabia tocar um instrumento acompanhava a cantar ou a dançar. São inúmeras as canções que se tornaram estándares americanos e que tiveram a sua origem nas melodias criadas e tocadas nos campos de batalha da Guerra Civil Americana. As que eram mais cantadas por tropas da União eram, por exemplo, The Battle Cry of Freedom ou We Are Coming, Father Abraham, enquanto do lado dos Confederados se ouviriam mais os temas Dixie ou Maryland, My Maryland. No entanto, muitas das canções eram partilhadas por ambas as fações, como When Johnny Comes Marching Home, uma canção icónica, cujo início podemos aqui escutar. When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah, to give him a hearty welcome then, hurrah, hurrah, all the men will cheer, the boys will shout, the ladies they will all turn out and we'll all feel gay when Johnny comes marching home, and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. Ok, antes da guerra, o público americano dividia-se em dois grupos. Um pequeno grupo de subscritores de concertos sinfónicos e de ópera, principalmente nas grandes cidades, e um outro grupo mais heterogéneo que aderia em massa a turnês de celebridades europeias, muitas vezes mais extravagantes do que propriamente refinadas. No entanto, ambos os grupos de público desfrutavam de música de pouca qualidade, interpretada de forma menos requintada por músicos com formação técnica rudimentar. Durante a guerra, tinham nascido tantos agrupamentos para acompanhar as tropas para todos os vários cenários de guerra que o Congresso teve necessidade de limitar a proliferação de músicos, quer em número de bandas, quer em número de elementos. Neste ambiente de expansão musical durante e após a Guerra Civil, as bandas militares acabaram por adquirir maior estrutura, sendo palco para o entusiasmo de uma nova geração de músicos e cativando o interesse de alguns maestros e empresários visionários. No entanto, antes da guerra, não havia propriamente nenhum maestro americano que se destacasse, e esse cenário era relativamente semelhante na Europa. Só nas décadas de meados do século XIX em diante é que emergem nomes como Philippe Musard, em França, Louis-Antoine Jullien, em Inglaterra, apesar de origem francesa, e Johann Strauss, em Viena. Já agora, uma pequena nota, uma curiosidade, este Louis-Antoine Jullien virá a ser referido mais tarde na palestra e eu aqui coloquei o nome como ele assinava, Louis-Antoine Jullien, mas verifiquei um facto historicamente curioso. O nome dele, na altura que foi registado, tinha uma particularidade. O pai, quando precisou de encontrar um nome para o seu filho, tinha o desejo de dar um nome a um padrinho. E como estava a tocar numa orquestra em França há muito pouco tempo e era muito acarinhado por toda a gente, ele decidiu convidar um dos músicos da orquestra para ser o padrinho do seu filho. O problema é que ele era mesmo muito estimado por toda a gente e todos os músicos da orquestra fizeram questão de poder disponibilizar-se para ser padrinho. E ele acabou por ceder e, portanto, o nome de batismo de Louis-Antoine Jullien tem 36 nomes próprios, que eram um nome para cada um dos músicos da orquestra. Portanto, o nome dele oficial tem 36 nomes próprios, mesmo com as repetições de nomes, portanto, o nome que aparece várias vezes, e só no final é que vem então o Jullien de família. O próprio Louis Antoine decidiu assinar sempre só como Louis Antoine Jullien e aqui favoreceu um bocadinho o enquadramento estético, porque senão ficaria aqui com um slide só para o nome do homem. Nos Estados Unidos, os primeiros grandes vultos musicais, portanto, isto estamos a falar de Philippe Musard e do Jullien, vultos internacionais. Nos Estados Unidos, os primeiros grandes vultos musicais na direção viriam a ser dois imigrantes. Um irlandês, Patrick Gilmore, que vamos ouvir falar a seguir, e o alemão Theodore Thomas. Na sua autobiografia, João Filipe Sousa tem inúmeras referências à influência que qualquer um destes maestros teve na sua vida, o que justifica, obviamente, a aparição nesta apresentação. Patrick Gilmore, enquanto militar do Exército da União, foi o criador da letra do anteriormente escutado tema When Johnny Comes Marching On, que acabamos mesmo agora de ouvir. Essa letra foi escrita pelo Patrick Gilmore. Tendo desenvolvido uma carreira diversificada à frente de inúmeros agrupamentos musicais, civis e militares, a sua fama ascendeu rapidamente quando organizou dois grandes festivais. O National Peace Jubilee, em 1869, comemorativo do fim da Guerra Civil, e o World's Peace Jubilee and International Music Festival, a celebrar o fim da Guerra Franco-Prussiana. Este grandioso festival, realizado em 1872, marcou o início de uma nova era para a música para banda nos Estados Unidos. Só para entendermos a envergadura desta celebração, aliás, podemos ver aí na imagem um edifício feito exclusivamente para o evento,
Para percebermos a envergadura também musical desta celebração, podemos referir que nela participaram a Grenadier Guards Band, de Londres, a banda da Garde Républicaine de Paris, que era considerada à época a melhor banda militar do mundo, e a banda do Kaiser Franz Regiment de Berlim. A confirmar a relevância musical deste evento, um dos momentos altos foi a interpretação de Il Trovatore, de Giuseppe Verdi, dirigida pelo próprio Vals King, Johann Strauss II, à frente de uma orquestra de mais de 2.000 músicos internacionais, com 100 maestros assistentes a dirigir cerca de 20.000 coralistas. A organização deste evento garantiu a Patrick Gilmore a fama e o sucesso até à sua morte em 1892. John Philip Sousa tinha 17 anos nessa altura e havia saído temporariamente da US Marine Band em dezembro de 1871, voltando a ingressar em julho de 1872. Lamentavelmente, o festival decorreu precisamente nesse período de 6 meses, entre os seus alistamentos, não tendo tido assim a oportunidade de tocar ele próprio no festival. No entanto, a figura de Gilmore foi extremamente influente na visão de John Philip Sousa e um dia mais tarde, ao assumir a liderança da Sousa's Band, ele não estará senão a ocupar o lugar de prestígio que foi deixado por Gilmore a quando da sua morte. Outra figura de referência que contribuiu muito para a visão de John Philip Sousa foi Theodore Thomas. Talvez um dos diretores de orquestra mais influentes do seu tempo. Thomas chegou aos Estados Unidos com a família em 1845 e alistou-se na US Navy Band em 1849 com 14 anos. Cedo desenvolveu atividade como maestro, estudando com o já mencionado Louis-Antoine Julian. Para além de chegar a dirigir a New York Philharmonic, fundou uma orquestra com o seu nome, com o qual efetuou digressões de sucesso por diversos estados americanos, sendo também este um modelo de inspiração para a futura Sousa's Band. Mas foi em Chicago que foi dada a Theodore Thomas a oportunidade da sua vida. Perante um convite de um empresário de Chicago para ir fundar e dirigir uma orquestra permanente, Thomas terá respondido: até para o inferno eu iria se lá me desse uma orquestra permanente para trabalhar. A Chicago Symphony Orchestra ainda hoje é uma orquestra de renome internacional que ao longo do século XX foi dirigida pelos mais prestigiados vultos, desde George Solti, Daniel Barenboim ou mesmo ainda Pierre Boulez. Mas a relevância de Theodore Thomas nesta palestra prende-se mais com a influência da sua ação educativa, que em muito contribuiu para a visão de John Philip Sousa acerca do próprio papel, do seu próprio papel como maestro. Podíamos dizer que Patrick Gilmore forneceu ao público americano do seu tempo uma dose de música ligeira, de entretenimento, enchendo parques e festivais com medleys de ópera, canções patrióticas, marchas populares que definiriam o imaginário de milhões de americanos. Theodore Thomas via na música a oportunidade para elevar o espírito e educar a população. Para isso, introduziu as obras mais recentes do repertório erudito europeu nos seus concertos de verão, sendo nessa missão um pioneiro. E, obviamente, sofrendo a incompreensão típica de quem abre caminhos. Por a ação de Theodore Thomas, o público americano teve acesso às estreias de obras de Bruckner, Dvorak, Elgar, Glazunov, Grieg, Massenet, Smetana, Tchaikovsky e até do seu amigo pessoal, Richard Strauss, que viria a tornar-se o primeiro maestro convidado da Chicago Symphony Orchestra. Ora, entre o mundo de Patrick Gilmore e o de Theodore Thomas, temos um fosso ideológico e artístico. De um lado, a leveza do maestro irlandês a defender a primazia do entretenimento, com poucas ilusões acerca do impacto das suas performances no enobrecimento da audiência. Do outro lado, o circunspecto diretor alemão, que assumiu a missão de contribuir para a educação do público, para a elevação do gosto musical americano e pelo desenvolvimento do virtuosismo da interpretação. John Philip Sousa veio, de certa forma, preencher este espaço. A sua música serviu uma audiência de classe média, progressivamente mais exigente e conhecedora, até experimentalista em termos musicais, mas que continuava a desfrutar de obras populares com poucas exigências ao nível musical e intelectual. Na verdade, John Philip Sousa acabou por receber críticas de ambos os lados da discussão entre a educação e o entretenimento, dado o ecletismo dos programas das suas exibições. O certo é que a sua ação nesse domínio veio a tornar-se paradigma para as formações congêneres ao longo de todo o século XX, mesmo até aos nossos dias. Depois de se ter alistado aos 13 anos na US Marine Band, aí cumprido de serviço até 1874, aos 20 anos, John Philip Sousa sai da Marinha e continua a sua atividade como maestro e compositor, fascinado pelo mundo do teatro e da opereta, tendo dirigido, entre outras companhias, a Washington D.C. Opera House até 1877.
Em 1876, tem a oportunidade de tocar violino sob a direção de Jacques Offenbach, durante o Philadelphia Centennial, a primeira feira mundial a decorrer nos Estados Unidos, no centenário do 4 de julho de 1776. Nesse evento, acorreram cerca de 10 milhões de visitantes e estiveram representados 37 países. Sousa candidatou-se ao papel de primeiro violino e foi admitido, reconhecendo na sua autobiografia que essa experiência consistiu na primeira vez que tocou com uma grande orquestra profissional e que isso lhe permitiu conceber o sonho de ter uma banda com as mesmas valências e competências musicais, algo inaudito à época. Para este grandioso evento, João Filipe Sousa compôs uma das suas mais extensas obras musicais, The International Congress. Outra experiência musical impactante nestes anos, particularmente em 1879, consistiu na direção musical da ópera H.M.S. Pinafore, da famosa dupla formada pelo compositor Arthur Sullivan e pelo libretista William Gilbert. Referência no teatro musical do seu tempo, esta obra consolidou a fama internacional dos seus criadores. Numa das exibições do espetáculo, que incluía vários arranjos e transcrições musicais de João Filipe Sousa, os autores estavam na plateia, de certa forma até anónimos, e a crítica que efetuaram posteriormente à performance destacou a qualidade musical das transcrições de João Filipe Sousa. Estas vivências contribuíram em muito para o elevado sentido crítico e artístico de João Filipe Sousa, que se veio a revelar fundamental na escolha e exigência dos seus músicos e colaboradores. No entanto, a ópera Pinafore viria a revelar-se também marcante para João Filipe Sousa por motivos mais pessoais, dado que no elenco se encontrava a jovem Jane Van Middlesworth, de 16 anos, com quem viria a casar ainda no final desse ano, em dezembro. Enquanto estava em turnê, com a sua comédia musical Our Flirtations, da qual também é extraída uma marcha com o mesmo nome, também bastante famosa, recebe um telegrama do pai a informá-lo de que tinha marcado uma entrevista com o comandante da Marine Corps e que devia apresentar-se o mais rapidamente possível para assumir a regência da US Marine Corps Band, The President's Own, como ainda hoje é denominada. A 1 de outubro de 1880, apresenta-se e inicia um período de 12 anos à frente da mais antiga organização musical militar americana. Como líder da The President's Own, Sousa apresentou-se nas recepções oficiais da Casa Branca com 5 presidentes diferentes: Rutherford Hayes, James Garfield, Chester Arthur, Grover Cleveland e Benjamin Harrison, do 19º ao 23º presidente dos Estados Unidos. Na sua autobiografia, relata um episódio insólito durante a presidência do general Garfield. Depois de um dia de inúmeras cerimónias e inaugurações em que a banda participou entre as 8 e as 18, o pessoal exausto foi dispensado o resto do dia, tendo-se dispersado cada elemento aos seus destinos familiares ou de lazer. O próprio maestro rumou a casa, desfardou-se e começou a jantar. Passado muito pouco tempo, toca a campainha e uma ordenança informa-o que o comandante requer a sua presença com urgência. Volta a fardar-se, segue para o quartel, onde recebe a ordem de se apresentar com a banda na Casa Branca às 20 horas para uma recepção. O maestro argumenta que são 19 horas, o pessoal foi todo dispensado, estarão em lugar incerto e dificilmente os conseguirá reunir a tempo. Perante a irredutibilidade da ordem, envia um mensageiro a fazer uma ronda pelo quartel e arredores e apenas é encontrado um músico, o percussionista que habitualmente tocava bombo. Quando o presidente chega ao átrio da Casa Branca para a recepção, encontra um conjunto de estantes e cadeiras vazias, com o João Filipe Sousa no seu uniforme vermelho impecável de um lado e do lado oposto um bombo e o seu intérprete. Nenhuma nota foi tocada nessa recepção. No entanto, o presidente foi muito sensível ao lado humorístico da cena e aceitou naturalmente a explicação do sucedido. Curiosamente e lamentavelmente, muito pouco tempo depois, Garfield foi assassinado e, em choque, João Filipe Sousa compôs o In Memoriam para ser tocado no seu funeral. Durante a presidência de outro presidente dos Estados Unidos, Chester Arthur, depois de uma recepção, o presidente chama João Filipe Sousa e pergunta-lhe que tema é que tocaram quando ele e os convidados saíram para a sala de jantar. João Filipe Sousa diz que executaram Hail to the Chief, como sempre, em circunstâncias semelhantes. O presidente pergunta-lhe o que é que ele acha do tema e João Filipe diz que não o considera propriamente adequado por lhe faltar solenidade e caráter militar, até porque se trata de uma canção marítima escocesa. Então componha outra, ordenou o presidente. João Filipe Sousa escreveu The Presidential Polonaise para todas as cerimónias indoor e 2 anos depois escreveu a marcha Semper Fidelis para os desfiles e revistas no exterior. Curiosamente, esta marcha já só foi depois estreada e tocada já depois da morte de Chester Arthur. Esta última acabou mais tarde por ser adotada como marcha oficial do US Marine Corps, o que muito orgulhou o compositor, dado que para si esta era a sua marcha mais bem conseguida.
Podemos escutar um pouco deste início. Apesar deste episódio, do pedido para compor outras peças, o tema Hail to the Chief manteve-se e ainda pôde ser ouvido agora no último dia 20 de janeiro, na tomada de posse de Donald Trump, executado obviamente naturalmente pela US Marine Band. Ao assumir a liderança da US Marine Band e tendo recebido do seu comandante carta branca para implementar as medidas necessárias ao melhoramento da estrutura da banda, uma das primeiras intervenções foi ao nível do arquivo existente. Nas palavras do próprio John Filipe Sousa, encontrei uma biblioteca musical limitada, antiquada, na maioria dos casos com arranjos e transcrições muito pobres. Não havia uma única partitura de Wagner, Berlioz, Tchaikovsky ou de qualquer outro dos compositores modernos que atraíam a atenção de todo o mundo musical. Imediatamente selecionei algumas das melhores composições dos mais avançados catálogos europeus e efetuei os mais rigorosos ensaios de forma a elevar aquela banda até aos padrões mais modernos. Nesta abordagem, identifica-se claramente a influência de Theodor Thomas. É também no início desta década de 80 que é iniciado na maçonaria, sendo mais tarde mestre maçom durante 51 anos. Em 1889, o jornal Washington Post pede a John Filipe Sousa uma marcha para a cerimónia de entrega de um prémio de ensaio literário para alunos de todos os graus de ensino público. A marcha Washington Post foi das primeiras marchas a alcançar uma fama sem precedentes, tornando-se até o tema utilizado na recém-criada dança Two-Step, tanto no Novo Mundo como no Velho Mundo. Ouçamos um fragmento para recordar o início da marcha. Muitos anos mais tarde, já depois da Primeira Guerra Mundial, um soldado conta-lhe que ao bater à porta de uma casa humilde em França para pedir água, foi convidado a entrar para descansar um pouco. E o aldeão, ao perceber que ele era americano, pediu à filha para tocar no piano qualquer coisa americana para o seu convidado, ao que a pequena anuiu tocando do Washington Post. Em 1890, após a invenção do fonógrafo, muito recentemente, tinha poucos anos, a Columbia Phonograph Company escolheu a US Marine Band para uma colaboração significativa, estando entre as primeiras gravações de música de entretenimento de sempre. Sob a direção de John Filipe Sousa, são gravados 60 cilindros nesse ano, sendo que mais de um terço das obras são marchas. Até 1897 serão gravados 400 títulos, colocando as marchas de John Filipe Sousa entre as primeiras e mais populares obras alguma vez gravadas. À época, obviamente. Na edição da revista Phonogram, de 1892, Patrick Gilmore elabora um texto de aclamação da qualidade artística e musical, quer da US Marine Band, quer do seu maestro, John Filipe Sousa, que Gilmore considera um músico de excelência cujas composições evidenciam o seu gênio, criatividade e capacidade artística. Entre 1896 e 1899, a US Marine Band gravou 60 discos para o inventor do gramofone de prato plano. Apesar de ter participado nestas gravações, Sousa era muito crítico, mesmo muito crítico, destes avanços tecnológicos, porque reconhecia o poder que a apresentação ao vivo tinha para o impacto emocional que a sua música promovia e que diminuiria consideravelmente se ficasse amputada dessa magia performativa que eram os seus concertos. Portanto, a John Filipe Sousa tem muitas intervenções na autobiografia em que revela um pouco um desconforto com o rumo que a indústria está a tomar e a tecnologia. Portanto, podemos partir do pressuposto que estas gravações cumpriram uma função pessoal, mas ao mesmo tempo com alguma tensão. Em 1891, a vontade de expandir os horizontes artísticos da banda e promover a sua visibilidade externa leva-o a requerer autorização para realizar uma turnê de 5 semanas pelos Estados Unidos. O empresário dessa turnê foi David Blakely, que havia sido manager da orquestra de Theodore Thomas e que era na altura manager da Gilmore's Band, a banda de Gilmore, Patrick Gilmore. Esta turnê foi um sucesso artístico e financeiro e a relação profissional de David Blakely com John Filipe Sousa continuaria nos anos seguintes.
Uma notícia num periódico dá-nos conta da variedade e dimensão do programa executado. Rienzi, de Wagner, como abertura. Seleção de obras de compositores como Weber, Bizet, Rossini, Gounod. Algumas áreas como a soprano solista. O poema sinfónico Ben-Hur Chariot Race, do próprio Sousa. Algumas obras ligeiras, essencialmente humoresque e polkas, terminando sempre com o hino americano, The Star Spangled Banner. Este repertório só foi possível à altura em resultado das alterações estruturais profundas que João Filipe Sousa levou a cabo ao assumir as suas funções, nomeadamente a redefinição do equilíbrio tímbrico de toda a organização sonora. Nesta turnê, só a título ilustrativo, o quantitativo da US Marine Band foi de 2 flautas, 2 oboés, 14 clarinetes em si bemol, 2 fagotes, 4 saxofones, 2 clarinetes alto, 4 trompas, 4 cornetins, 2 trompetes, 2 fliscornes, 3 trombones, 2 eufónios, 3 baixos e bateria. Quão longe estavam aqueles rudimentares agrupamentos musicais da Guerra Civil. Que, aliás, a Guerra Civil ainda tinha sido há muito pouco tempo, há menos de 30 anos que tinha terminado a Guerra Civil, aqueles agrupamentos que tínhamos visto naquelas ilustrações. A organização tímbrica desta formação, em relação do equilíbrio entre instrumentos de sopro de madeira e de metal, atesta a ambição de alcançar com uma banda o prestígio e qualidade sonora de uma orquestra sinfónica, objetivo que esteve sempre no horizonte artístico de João Filipe Sousa. O sucesso desta aventura leva David Blakely a propor-lhe que consiga autorização para uma outra turnê, desta vez até à costa pacífica. A autorização concedida, a US Marine Band parte na sua segunda digressão americana, Coast to Coast, de Washington a São Francisco. O sucesso é estrondoso. De regresso a Washington, Blakely pergunta a Sousa: quanto é que o governo lhe paga por ano? $1.500, responde Sousa. Bem, diz o empresário, tenho estado a pensar e a conversar com alguns parceiros de negócios e eles estão dispostos a pagar-te $6.000 anuais, mais 20% de todos os lucros das turnês, caso resignes ao cargo na US Marine Band e organizes a tua banda pessoal. Vou pensar, responde-lhe o maestro. Antes de ter tomado uma decisão, no entanto, a notícia espalha-se. João Filipe Sousa recebe inúmeras cartas, umas entusiásticas com a criação de uma grandiosa organização musical, outras lamentosas naturalmente pela sua saída da US Marine Band. Em maio de 1892, toma então a decisão de pedir para sair da instituição em que tinha ingressado pela primeira vez aos 13 anos. A autorização é concedida em julho e a 1 de agosto de 1892, com 38 anos, sai de Washington para Nova York para começar a organizar uma banda de concerto com o seu nome. Temos aqui a ilustração da batuta que foi gravada com o nome de João Filipe Sousa, foi a oferta dos músicos, dos membros da US Marine Band. Esta batuta, entretanto, nos anos 50, regressou ao arquivo da US Marine Band, porque a filha de João Filipe Sousa acabou por conceder que ficasse no espólio do museu da US Marine Band este artefacto. Temos aqui também uma litografia do cumprimento entre o compositor e o presidente Harrison na altura do concerto de despedida. Um dos episódios mais marcantes do início da atividade de Sousa's Band, portanto a banda formada por João Filipe Sousa, foi ter sido convidado a realizar nesse mesmo ano um concerto na World's Fair Buildings em Chicago, em conjunto com a orquestra de Theodore Thomas e sob a sua direção. João Filipe Sousa relembra na sua autobiografia a emoção que foi ter podido conviver com este ícone, enumerando os paralelos entre ambas as biografias, desde terem sido ambos músicos militares desde muito novos, a terem tocado ambos violino, deixando em João Filipe Sousa o sonho de vir a ser um maestro tão reconhecido como Theodore Thomas. Sobre as diferenças ideológicas, João Filipe Sousa brinca. Thomas oferecia Wagner, Liszt, Tchaikovsky ao seu público na crença de o estar a educar. Eu oferecia Wagner, Liszt, Tchaikovsky ao meu público na esperança de o entreter. No ano seguinte, Theodore Thomas é diretor musical da World's Columbian Exposition e contrata a Sousa's Band para os concertos de verão. Teria sido Patrick Gilmore o convidado, mas a sua morte no ano anterior não o permitiu. Na necessidade de substituir esta lenda, Thomas não hesita em dar a João Filipe Sousa esta oportunidade. Num extremo do imenso pavilhão, podemos ver aqui esta ilustração, num extremo desse pavilhão está Theodore Thomas a dirigir uma orquestra de quase 200 músicos e um coro de 5.000 vozes, e do outro lado a Sousa's Band a partilhar o mesmo espaço acústico. Relatam algumas notícias da época que o som não era propriamente o mais adequado para ouvir tanto a banda como a orquestra, porque estava muita gente, vários milhares de pessoas, a assistir a ambos os sons que vinham dos extremos do pavilhão. Até ao final do século, a Sousa's Band e o seu icónico líder desenvolvem e solidificam a sua fama através de turnês interestatais.
exibindo-se nas maiores feiras, eventos para os quais João Filipe Sousa compõe muitas das suas marchas, como por exemplo Manhattan Beach em 1893 para o famoso resort de Nova York, Liberty Bell para o Trocadero em Chicago ou King Cotton para a Cotton States Exposition em Atlanta em 1895. A título de exemplo, ouçamos apenas o início de Liberty Bell. Já agora, Liberty Bell foi uma marcha que ele compôs primeiro para o evento, sem lhe ter atribuído título algum. Depois acontecem 2 ou 3 fenómenos curiosos. Os filhos tinham feito um trabalho para a escola sobre o próprio Sino da Liberdade e coincidiu com a altura que o Sino da Liberdade regressou a Pensilvânia nesse ano, tinha andado em turnê e, portanto, ele decidiu, ok, chama-se Liberty Bell a marcha e, portanto, ficou assim o título que hoje conhecemos. No ano seguinte, ele tem a sua quarta ópera El Capitán, com um sucesso tremendo, e a marcha que é daí extraída foi também uma das marchas mais famosas desse período histórico da sua vida. É para esta Sousa's Band, e a pensar no desenvolvimento instrumental e tímbrico, que João Filipe Sousa colabora com James Pepper na construção de um instrumento que ficará associado ao seu nome, o Sousaphone. No entanto, será o instrumento construído pela célebre C.G. Cohn que Sousa mais usará na sua banda. Ao contrário do que muitas vezes associamos, a origem do Sousaphone não teve a ver com a sua mais difundida função de desfile, como hoje em dia. O Sousaphone original tinha a campanula virada para cima, como vemos aqui em algumas imagens da própria Sousa's Band, vemos o Sousaphone lá ao fundo, e destinou-se a substituir o Helicon, que tinha a campanula virada mais para a frente. A ideia do Sousaphone seria ter o som a dispersar-se sobre a banda sem ser demasiado direcional. Só mais tarde começam a ser usados sousaphones com a campanula rotativa que permitia dirigir o som para a frente sobre as bandas em desfile, como hoje conhecemos. No ano de 1896, Sousa faz uma viagem pela Europa com a esposa, passando por Londres, Paris, Veneza, entre outras cidades. Aqui acontece um episódio caricato e divertido que passo a relatar. Na Praça de São Marcos está a tocar uma banda. Naturalmente o casal e alguns amigos ficam para assistir. Qual não é o seu espanto quando a banda termina o concerto com The Washington Post? Perto do palco havia uma pequena loja de música e aí perguntam que obra era aquela, como se não soubessem. E o dono vai buscar uma partitura e responde que é o Washington Post, de um jovem compositor chamado Giovanni Filippo Sousa, um dos mais famosos compositores italianos. O casal brinca um pouco, apresentando-se como sendo o próprio Giovanni e a sua esposa. Depois, obviamente, explicarem quem de facto eram, acabam por comprar aquela cópia pirata da sua própria marcha. Esta viagem, no entanto, teve tanto de humorístico como de triste, pois em Nápoles leem num artigo o anúncio da recente morte de David Blakely, o seu manager e seu grande amigo. No navio de regresso, de acordo com a autobiografia, ao deambular inquieto pelo convés, perturbado pela morte do amigo, começa a ouvir na cabeça um ritmo, o som de uma banda, a desenvolver uma ideia melódica incessantemente durante toda a viagem. Não escreveu uma única nota de música em alto mar, mas a melodia não parava de o assolar. Assim que chega à terra firme, copia para o papel a música que a banda na sua cabeça tinha tocado. Nasce assim The Stars and Stripes Forever, a sua obra-prima, a sua marcha mais popular. Em 1987, o Congresso declara The Stars and Stripes Forever a marcha nacional dos Estados Unidos da América. Ouçamos um certo, só para recordar.
A primeira década do século XX é a década das grandes turnês com a Sosa's Band. Entre 1900 e 1905 realizam-se 4 turnês europeias. Na Tour de 1902, Sousa compõe e oferece ao rei Eduardo VII a sua marcha Imperial Edward. Temos aqui algumas imagens que ilustram algumas das passagens da Sosa's Band em alguns lugares da Europa, e aqui uma nota de agradecimento pelo gabinete do próprio rei Eduardo VII a agradecer a marcha, e com a indicação de que a marcha irá ser copiada para os arquivos britânicos e, portanto, ficar como registada como uma marcha oferecida ao rei. Em 1910, 1911 acontece a World Tour, que leva a Sosa's Band até a Inglaterra, à Irlanda, à Escócia, às Ilhas Canárias, à África do Sul, à Austrália, à Nova Zelândia, às Ilhas Fiji, ao Havaí, ao Canadá, e termina ainda com um périplo de 78 dias pelos Estados Unidos, portanto, por vários dos Estados Unidos. Portanto, uma viagem imensa pelo mundo anglófono da altura. Durante a Panama Pacific Exposition, em 1915, nasce a amizade com Camille Saint-Saëns, que havia escrito a peça oficial da exposição Hail California para orquestra, banda e órgão. São curiosas as confidências que João Filipe Sousa faz acerca do gosto do amigo Saint-Saëns quando juntos passeavam e comentavam as belezas femininas com quem se iam cruzando, o que atesta a intimidade da sua amizade, que durou até à morte de Camille Saint-Saëns em 1921. Ainda em 1915, como é relatado pelo próprio Sousa, acontece outro encontro inesquecível. Num evento, para além da sua banda, participa também Charles Chaplin. Nos ensaios, este pede a João Filipe Sousa para dirigir ele próprio a banda, especificamente a abertura Poeta e Aldeão, de Franz von Suppé. Chaplin segura a batuta de Sousa, que é um momento que esta fotografia eternizou, e dá a entrada à banda. A banda entra, mas Chaplin está a dirigir cerca de 4 vezes mais rápido do que a banda. Ele para e olha com aquele seu olhar espantado para Sousa, dizendo: algo não está bem. Ele tinha começado no Allegro, nunca mais se lembrando, porque estava dirigido de cor, nunca mais se lembrando que a peça começava com um lento moderato. A banda depois acaba por executar o Allegro de acordo com a sua indicação, e eles tocam o Allegro inteiro, dirigido por Charles Chaplin. Durante a Primeira Guerra Mundial, mais precisamente em 1917, João Filipe Sousa é convidado a dirigir a US Navy Band, e é assim que regressa ao serviço militar com 62 anos. Sendo por esta altura uma celebridade mundial, ele doa todo o seu vencimento, excepto $1 por ano a título simbólico, à Sailors and Marines Relief Fund. Forma nesta altura uma super banda de 350 elementos, com a qual faz turnês pelos Estados Unidos a angariar fundos para instituições de apoio aos militares, como a Cruz Vermelha, entre outras. Curiosamente, ele também esteve associado à criação de um grande conjunto de bandas e de ensino e de academias de aprendizagem musical militar pelos Estados Unidos inteiros. Portanto, esta banda, que nasce aqui com 350 elementos, associada à Great Lakes Band, acaba por ser o resultado de uma parceria com várias instituições nos Estados Unidos que promoveram o ensino da música e a formação de pequenas bandas com uma formação mais exigente e mais profissional. Portanto, acabou por desenvolver muita música militar americana desde esta época para a frente. Ele desempenhou esta função de líder desta Great Lakes Naval Band até 1919, enquanto a sua saúde o permitiu. Quase a terminar esta apresentação, podemos resumir que o sucesso da Sosa's Band ficou a dever-se a um conjunto muito diversificado de fatores. Uma estratégia de publicidade muito eficaz, com o trabalho de alguns dos melhores publicitários da época. É também curioso que é referido muitas vezes a importância que teve a presença contínua de João Filipe Sousa em publicações da época, com muitas entrevistas, muitos artigos, muitos depoimentos, muita participação escrita na própria imprensa. A figura imponente de João Filipe Sousa à frente da banda, impecavelmente fardada e de aparência cuidada, com gestos contidos e muito precisos, muito simples, usando o pulso de forma eficiente devido ao controle do arco como violinista. Provocava o espanto perante a eficácia e o requinte da resposta dos instrumentistas a essa direção tão subtil e elegante. O equilíbrio do repertório, entre obras de qualidade sinfónica executadas de forma sublime, para deleite dos mais melómanos, e ao mesmo tempo para obras mais entusiásticas, símbolos do orgulho nacional que arrastavam multidões para vivenciar em euforia coletiva as melodias e marchas que o simples nome de João Filipe Sousa estava indelevelmente associado.
A dimensão e qualidade musical da banda foi outro fator de impacto e prestígio. De 48 músicos em 1892 na sua fundação, passou por 84 músicos em 1927. O facto também de Sousa ser um compositor reconhecido pelas suas marchas a nível internacional conferia-lhe o estatuto de compositor nacional, do qual se orgulhava o povo americano, que lhe retribuía com uma fidelidade inabalável. Já agora, a título ilustrativo da ascensão, do prestígio e do sucesso de João Filipe Sousa, com as suas digressões chegou a ganhar cerca de $100.000, mais do que o próprio Presidente dos Estados Unidos da América. Ao longo de praticamente 40 anos, a Sousa's Band efetuou mais de 15.000 concertos, são cerca de 15.640 e picos concertos nestes 39 anos e picos, até à sua morte em 1932. No dia 22 de fevereiro de 1932, o bicentenário do nascimento de George Washington, João Filipe Sousa dirige uma banda conjunta com músicos da US Army Band, US Navy Band e a The President's Own, a sua antiga US Marine Band, onde dirige a sua última marcha, George Washington Bicentennial March, cuja partitura o vemos aqui entregar ao presidente Herbert Hoover durante essa efeméride. 5 dias depois, realiza num clube social de oficiais militares da Ordem de Carabao Wallow o seu último concerto com a Sousa's Band, onde dirige Hands Across the Sea. Em algumas das suas últimas fotografias, podemos ver João Filipe Sousa ali com um fez da Ordem Maçónica Almas Temple, ou a dirigir a Orquestra da Pensilvânia, ou ainda ali em família com o seu filho e o seu neto ao piano, velhos amigos num ginásio de boxe, dado que João Filipe Sousa era muito adepto de várias modalidades desportivas e de caça também. Aqui está num ginásio de boxe com velhos amigos. Ou ainda no seu último aniversário. Esta é a última fotografia em novembro, portanto em novembro antes da morte de João Filipe Sousa, a última fotografia dele. Curiosamente, ele, mesmo depois de fundar a Sousa's Band, ele continua sempre a usar o seu uniforme e, portanto, esta última fotografia no último aniversário de João Filipe Sousa. Em março, é convidado por Eugene Weidner a dirigir a Ringgold Band de Reading, Pensilvânia, que celebra nessa altura 80 anos. O concerto está anunciado para a tarde de dia 6. Na véspera, faz o ensaio geral com a banda. Depois de um jantar de homenagem, regressa ao hotel e é durante essa noite que morre de ataque cardíaco. A última obra que dirigiu no ensaio foi The Stars and Stripes Forever, como não podia deixar de ser. O legado artístico de João Filipe Sousa estende-se muito para além das marchas que o celebrizaram. Podemos ver aqui nesta pequena síntese, reduzi apenas por alguns nomes para poder apresentar a diversidade, algumas das suas obras, muitos outros géneros musicais para além das marchas e até géneros literários que desenvolveu. Temos aqui algumas referências a algumas novelas, romances que escreveu e este Marching Along, que é a sua autobiografia, portanto uma Recollection of Men, Women and Music, que ele escreve já com 74 anos, portanto foi editado em 1928. Temos também aqui o Experience of a Bandmaster, onde ele partilha também muitas histórias da sua vida como maestro de banda. Resta-me agradecer a todos, obrigado por terem vindo e espero que tenham gostado, espero ter contribuído com esta apresentação para uma visão um pouco mais ampla, mais pessoal do caminho que levou do homem à lenda de João Filipe Sousa. Muito obrigado. Ficam aqui algumas referências para quem quiser pesquisar. Muito obrigado. Muito obrigado. Já agora, Sr. Presidente, deixe-me só, antes de terminar, nestas referências eu coloquei também aqui um artigo que foi muito generosamente facultado pelo Sr. Presidente na última vez que estivemos juntos, o artigo que está na Revista da Armada de 2004, é um artigo à altura Primeiro-Tenente que está aqui e que penso que esse artigo foi muito interessante na altura em que se fazia os 150 anos do nascimento de João Filipe Sousa e penso que aconteceram nessa altura algumas efemérides também que a banda acabou por desenvolver e fica aqui a referência também bibliográfica do artigo O Rei das Marchas na Revista da Armada de 2004. Tá, muito obrigado.